Muito bom dia, muito bom dia. Já vamos chamar. Morreu em meu lugar. Muito bom dia, Lena. Seja muito bem-vinda ao nosso Café de Propósito. Estamos esperando a nossa convidada maravilhosa, escutando essa música linda. Vai. Se não convidar ela, ela não vem, não. Convidei, Fábio. Ih, tá dando zebra? Aí não tá aceitando te convidar, não, Fábio. Pois é, você mandou o convite e eu tô te convidando. Não tô conseguindo nem aceitar, nem te convidar. Ó, não vai, não. Será que vai agora? Ué, que trem doido. Não quer não, Fábio. Ah, foi. Uai, o Instagram tá doido aí. Uma hora dessa de manhã. Muito bom dia. Bom dia! Como é que a senhora está? Eu tô bem, meu Deus, foi uma loucura, loucura. Desde Sério? madrugada. Eu estou acordada desde as 2 da manhã. Pra que isso? A Júlia! Tá. Como Passou eu fiquei mal? o dia inteiro sem vê-la, né? Aí ela já acorda achando que era 6 da manhã. Tadinha. Ai, mamãe, ai, estava com saudade, Júlia. Vamos dormir. Nil, eu fico esperando o Nil entrar para ele dar notícia do clima. Bom dia, Nil. O Nil é a nossa Maju, é? Maju Coutinho, aquela a A menina Maju. do, Eu acho que é. do tempo lá do Jornal Nacional. É o Nil. Fabi, e aí, como é que foi o treinamento ontem? Caramba! Já saí até com uma capa de livro na cabeça. Na cabeça? É. Ué, Mas, agora tem que passar pro papel. tem um lugar também que tem que colocar, né? Pra poder as coisas acontecer, né? Né? Foi bom, então? Não, mas todo esse negócio foi tudo de madrugada. Você não tá entendendo. Essa madrugada aqui rendeu. Sério? Gente, foi a coisa mais louca. E eu acordei achando que era 5 da manhã, assim, a Júlia lá toda... Mas tô bem, tô bem. Mais tarde você dorme, mais tarde você descansa. Que hora, gente? É, na hora que Não, chegar, né? é mais tarde, eu não sei que hora, mas vai ser mais tarde, vai ser mais tarde. Ai, ai, ai. Essa vida nossa é boa demais, né? Interessante. Agora você precisa entender para que Deus te acordou essa hora, né? É. Ele não ia permitir você ser acordado essa hora se não fosse por uma coisa maravilhosa, né? Pois é, foi nessa hora aí que veio o nome, até a capa. Gente, mas enfim. É isso aí, Já né? já sai o sol, olha, eu acho que aqui também. É, lá pelas 6 e pouco, quase 7 horas, sai o Tirou sol. o clima. E hoje nós vamos falar sobre propósito e cumprir a missão. Como assim? A gente vai ver que Jesus, ele nos mostra o que é uma pessoa focada na sua missão. Por quê? Por várias vezes ele estava cumprindo a sua missão e tentaram pegar ele na conversa, tentaram pegar no que ele falava, tentaram armar emboscada para ele e ele saiu fora. E toda hora que fazia uma pergunta para ele, que ele via o coração das pessoas, que ele lia o coração das pessoas, entendia que aquilo ali era uma cilada, é cilada, Bino, sai fora. Ele não respondia, ele fazia outra pergunta. Então Jesus, Ele foi o primeiro coach, né, mesmo? literalmente. Porque você... Não, é duas coisas que todo mundo acha ruim e que eu vejo que Jesus fez. É coach e marketing multinível.
Por quê? O que é marketing multinível? Eu entro no negócio, te chamo, e aí eu ganho pelas pessoas que você chama. O que Jesus fez? Chamou 12, que chamou 72, que foi chamando, 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 chamando. E Jesus, dificilmente ele respondeu uma pergunta. Dificilmente ele respondeu uma pergunta. Ele só fazia outra pergunta. Com o jovem Henrique foi assim, com Zaqueu foi assim, com Nicodemos. Nicodemos foi muito interessante. Nicodemos era um sacerdote e foi encontrar Jesus à noite porque tinha vergonha. Ele foi encontrar Jesus à noite, escondido, porque ele tinha vergonha de estar acreditando no que ele estava acreditando. Nossa. Primeiro que Nicodemos foi colocado para tirar os espíritos impuros de Maria Madalena e não deu conta. Passou vergonha na frente de todo mundo. E aí Jesus chega e olha para ela e sai tudo. Aí Nicodemos fica louco. Peraí, quem que é esse cara que apareceu agora? E aí ele vai encontrar Jesus à noite porque tinha vergonha. E Jesus recebe ele. Pedro não queria deixar de jeito nenhum. Pedro falou, Jesus, sai fora que isso aí é cilada. Jesus falou, não, mas pode arrumar um lugar. Assiste a série pra você ver. Na série fala direitinho. No terraço e tal, bem escondidinho de noite. E aqui Jesus vai nos mostrar o que é foco. Essa palavra ficou muito forte na leitura do capítulo 20. Foco. Ele não desvia o seu olhar, o seu pensamento da missão que ele tem. Por mais que aconteça 1 milhão de coisas, ele não desvia. Vamos lá? Vamos lá. Hoje, dia 22 de junho, quinta-feira, nós começaremos o nosso capítulo 20 de Lucas. Aconteceu que certo dia, enquanto ele ensinava o povo no templo, anunciando a boa nova, os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos se apresentaram dizendo-lhe: dize-nos com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te concedeu essa autoridade? Ele respondeu: também eu vos proporei uma questão. Dize-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles, porém, raciocinavam entre si, dizendo: se respondemos do céu, ele dirá: por que não crestes nele? Se respondemos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto que João é profeta. E responderam que não sabiam de onde era. Jesus lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Quando você está focado na sua missão, quando você está focado naquilo que você tem que fazer, nada, Fabi, te tira do rumo. Nada te tira do caminho. Quando veio uma pergunta para ele, ele falou: peraí, que pergunta é essa? O que essa pergunta faz dentro de mim? Primeiro ele estuda dentro dele. O que essa pergunta faz dentro de mim? Ela vai me fazer desviar, porque se eu responder assim, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo outro, e pode ser que venha uma pergunta assim e vai virar confusão. Então, peraí, volta. Ah, já sei. Vou fazer pergunta. Beleza. E ele faz uma pergunta, e essa pergunta aqui é tipo o primeiro episódio de Salomão, quando ele manda cortar o menino no meio. É uma pergunta que não tem como eles conseguirem sair. Por quê? De qualquer forma que eles respondessem, eles estavam avalizando Jesus. Se eles falam que o batismo de João é do céu, então vocês são uns idiotas que vocês não estão acreditando. Agora, se vocês falam que não é do céu, o povo todinho vai apedrejar eles. E Jesus mantém o foco, faz a pergunta e fala: ah, vocês não vão responder? Não. Não, então também não vou responder. Fala, Fabi. E o que a gente vê aqui? A gente vê duas disposições de Jesus, dois comportamentos diferentes de Jesus aqui. Ele estava sempre disposto ao ensino. Ele veio, né, para ensinar, que ele era o que professor, né? Na vida ninguém é o Pai, a não ser por meio dele. Então aqui, ele estava disposto a ensinar, só que ele também não jogava pérolas aos porcos, por mais que ele falasse. Os fariseus, eles
não iriam entender. Então, no final, ele tampouco eu vos direi com que a autoridade faça essas coisas. Porque ele sabia que se ele falasse algo, não era tempo ainda chegado, porque eles estavam ali com uma rede armada para os pés de Jesus. Porque se ele fala em nome de quem que ele vem, eles iam falar a ele que ele estava blasfemando, que era isso que eles estavam propagando aos quatro ventos. E não era chegada a hora. Então Jesus, Não. ele sabia perfeitamente o que estava fazendo. Só que olha o que Jesus faz, porque ele era ousado. Jesus, ele era ousado, ele falava na hora que tinha que falar, ele repreendia quem ele tinha que repreender. Em momento nenhum ele repreende os fariseus, a não ser quando ele, né, chama de raça de víboras ali. É que eu consigo também visualizar a cena. Só que ele não dava pérolas aos porcos. Ou seja, para que ele vai jogar palavras ao vento? Para que ele vai jogar? Ele estava ali ensinando. Os fariseus estavam ali também no templo. Eles não estavam abertos a escutar. O quanto no nosso dia a dia a gente tem agido com fariseísmo sem escutar o Espírito Santo de Deus vindo soprar na nossa mente, cheio de si, cheio de conhecimento, cheio do nosso próprio entendimento, o Espírito Santo de Deus ali, ó, soprando no ouvido e a gente sem escutar, como eles aqui. Orgulho. Né? Agora, você quer saber o que é não jogar pérolas aos porcos? Lê a continuação para você ver o que Jesus vai fazer. Jesus não joga pérolas aos porcos, igual você falou. Só que quando... ele leva a guerra para o campo inimigo. Ele joga fogo. Quando ele é impelido por mostrar sua autoridade, aí ele faz o quê? Conta parábolas. Por quê? Quem tiver ouvidos, ouça. Leia aí, Fábio, pra gente a continuação. Vamos lá. E aí a parábola da vinha e dos lavradores. Então ele começou a falar ao povo por essa parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores. E foi para uma terra distante por muito tempo. E no devido tempo enviou um servo aos lavradores, para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no embora vazio. E novamente enviou outro servo. E eles também o espancaram, insultaram e mandaram embora vazio. E ele enviou novamente o terceiro. Eles também feriram a esse e o expulsaram. Então disse o senhor da vinha: o que eu farei? Enviarei o meu filho amado. Também vendo, o respeitem. Mas vendo os lavradores, eles arrazoaram entre si, dizendo: esse é o herdeiro. Vinde, mandemo-lo para que a herança... matemo-lo para que a herança seja nossa. Assim, eles lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Ele virá e destruirá esses lavradores e dará a vinha a outros. E ouvindo, eles isso disseram: Deus o proíba. E eles, observando-lhe, então, o que é isso que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a cabeça de esquina? Qualquer um que cair sobre aquela pedra será despedaçado, mas aquele em que ela cair, ela triturará o pó. E os principais sacerdotes, esses, os escribas, procuraram lançar mão dele naquela mesma hora, mas eles temiam o povo, pois perceberam que ele tinha falado a parábola contra... De quem que conta essa parábola? O que está falando nessa parábola? De Deus. Porque ele criou o mundo e arrendou para os seres humanos, para nós. E aí, de tempo em tempo, ele viu que o negócio estava bagunçado, ele mandou os profetas. Mandou um matar, mandou outro matar, mandou outro matar. Aí ele falou: peraí, não vai ter jeito, eu vou ter que mandar meu filho amado, cara. Aí quando ele manda o filho dele, o que acontece? Mata. Acabou. Além de não escutar, mata com a pior morte do mundo. E aí, quando ele fala: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou agora a pedra angular, ou a pedra de esquina, como está na sua. O que é a pedra angular? Nas construções antigas,
precisava dessa pedra, porque era a pedra que ela colocada no meio da construção, porque ela tinha, na maioria das vezes, ela tinha, era um octógono, ela tinha 8 lados ou 6 lados, e ela determinava o tamanho da construção. Ela ia ser a base onde ia se fazer tudo. Dali começaria o alicerce e subiriam as paredes e faria o telhado. Então, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Jesus foi rejeitado e ele se transformou na igreja. E aí, quando os fariseus, os escribas, os inteligentões lá, os bonitão da balachita, falou, uai, peraí, parece que eu tô entendendo o que esse cara tá falando. Ele tá falando com a gente aqui, ó. Ele tá chamando a gente de burro na nossa frente e nós vamos ter que matar ele. Só que agora, como é que pega? Como é que pega Jesus? Não pega. Nossa, eu vou ler aqui uma que tá aqui no meu rodapé, é a respeito do 20:16, né? Que ele fala, e ele virá e destruirá esses lavradores. E ele fala assim, ele fez, espalhou os judeus e deu o reino, pelo menos por um tempo, aos gentios. O próprio povo não queria escutar, não queria aceitar a vinda dele. E eles ouviram o evangelho que os judeus recusaram. E é exatamente o que eu e você diríamos, pois também maltratamos o bendito Senhor da vinda e o seu amado. Quando a gente não obedece, é isso que a gente faz. Para que Mas por que não a gente... tenhamos a herança tirada de nós, rendamos o fruto àquele que tem o maior direito a tudo. Por que ele fala aí que a herança foi dada aos judeus e eles rejeitaram? Tem uma frase que a gente repete ela quase todo dia e não sabe o que está falando. Que fala assim, ó, santo de casa não faz milagre. Um profeta não é benquisto na sua casa. Se nós conseguíssemos entender o que isso significa, por que Jesus falou isso? Um profeta não é benquisto na sua cidade, na sua casa. Porque na minha casa, eles conhecem todas as minhas mazelas, todas as minhas dificuldades. E aí eles falam, não, o Leandro não. O Leandro não é capaz de fazer isso, não. E aí vem uma pessoa lá de longe e fala, caraca, o Leandro é bom, o Leandro consegue fazer isso aqui. Por quê? Porque aquela pessoa está me vendo agora e me vendo como eu sou, literalmente como eu sou. E os de casa estão vendo o quê? Estão vendo aquele menino pequenininho que ficava fazendo bagunça, que corria na rua, que jogava bola, subia em árvore. Não, esse aí não. Então, enquanto eu olhar os da minha casa, eu vou ser bem sincero, enquanto eu olhar a minha filha com esse olhar de, não, pequenininha, não consegue nada não. Eu, cristão, vou estar sendo um fariseu. Porque eu preciso acreditar que ela, com 11 anos de idade, ela é imagem e semelhança do Criador, que ela consegue tudo que ela quiser no mundo, guardada as devidas proporções. Lógico que se ela quiser dominar o mundo com 11 anos, eu preciso mostrar para ela que não está na hora ainda. Mas eu preciso entender que se ela falar, eu vou dominar o mundo, eu vou entrar no foguete e vou para a Lua, o que impede ela? Eu vou evangelizar o mundo inteiro, eu vou mostrar quem é Jesus para o mundo, o que impede? A senhora está muito calada hoje, dona Fabiana. Oi? Ela está muito calada. Tô escutando, não dá Ela está pra muito falar, pensativa hoje. Ela só está muito pensativa. Eu fico assim, será que eu estou falando besteira e a Fabi não está concordando comigo? Sabe aquela vergonhinha que a gente fica de falar as coisas? Que eu não tenho nem um pouquinho? Fala mais. Que eu não tenho nem um pouquinho? Fala mais sobre isso.
Hum, hum. Então, não é porque eu estou fazendo brincadeira, porque você está muito pensativo hoje. Desde que você está muito pensativo, contemplando. Agora, ó, eu falei mal, eu xinguei, eu briguei durante toda a campanha política. Não vou falar nomes, tá? Porque eu prometi. O Nil sabe, a Helena sabe. Eu falei mal, eu xinguei e tal. Mas tem uma coisa que eu aprendi com o Thiago Brunet, que está escrito em Provérbios. Dá honra quem tem honra. E eu preciso respeitar os meus governantes. Então, dia 31, eu falei na live, dia 31 de dezembro de 2022, eu falei na live. Hoje é o último dia que vocês vão me ver falando mal, que vocês vão me ver xingando, que vocês vão me ver esbravejando. A partir de amanhã, não tem mais. Porque a autoridade constituída, toda autoridade é constituída por Deus. Está lá em Provérbios, no Velho Testamento. Agora, aqui, ó, em Lucas, Jesus vai nos mostrar por que eu devo honrar e devo obediência a toda autoridade, independente de quem seja. Se eu não concordar, eu preciso tomar as medidas cabíveis para isso. Não é ficar arrotando e falando besteira para todo lado, querendo fazer confusão. Porque isso é abominável ao Senhor. Jesus vai falar o seguinte: e ficaram à espreita, enviaram espiões que se fingiram de justos para surpreendê-lo. É alguma palavra sua, a fim de entregá-lo ao poder e à autoridade do governador. E o interrogaram: mestre, sabemos que falas e ensinas com retidão, e sem levar em conta a posição das pessoas, ensinas de fato o caminho de Deus. É lícito a nós pagar o tributo a César ou não? Pagar o tributo a César, gente, só para vocês entenderem, não é como pagar imposto hoje, não. Não é como pagar imposto hoje, não. Porque hoje a gente paga imposto, nem vê, nem tá sabendo. Paga imposto um monte de coisa que a gente nem fica sabendo, vem no preço e tal. Se eu trouxer ipsis litris o que está escrito para o tempo de hoje, eu não vou conseguir entender o que essa palavra de Jesus quer dizer. Pagar o tributo a César significa, no tempo de hoje, xingar os ministros do STF. Não obedecer às leis e regras que estão na Constituição Federal. Desrespeitar a autoridade constituída. É isso que está querendo dizer aqui. Porque se eu trago pagar tributos ao governo no dia de hoje, fica muito simplório. Fica muito simplório. Eu não consigo entender. Porque hoje paga-se, eu pago imposto sobre a Bíblia que eu compro, sobre o café que eu compro, nem vejo eu pagando. Então, isso aqui não é nada não. Jesus estava exagerando isso aqui. Só que naquela época, não pagar tributos a César era o crime mais grave. Por isso que eu falei que era como desrespeitar eu nem posso ficar falando essas 3 letrinhas do nosso, porque senão o Instagram vai me achar. Era desrespeitar essas pessoas que são autoridades constituídas. Então, quando Jesus fala, quando eles perguntam, é lícito pagar tributo? É a mesma coisa que perguntar para mim, eu tenho que respeitar esses caras? Eu devo obedecer o que esse cara está falando, o que o presidente está falando? Eu devo respeitar o presidente de hoje? Aí o que Jesus pergunta aqui? Ó? Ele, porém, penetrando-lhes a astúcia, disse: mostrai-me um denário. Aqui, se fosse no dia de hoje, ele ia perguntar: quem que é o presidente? Aí, de repente, traz a imagem e a inscrição. De quem traz a imagem e a inscrição? Jesus pergunta. Responderam: de César. Então, se Jesus estivesse no dia de hoje, ele ia perguntar assim: quem que é o presidente? Quem que vocês estão querendo desobedecer? Quem que vocês estão querendo tirar, falar que está errado?
Ah, é esse aqui. Eu falei, não, peraí. Então foi o seguinte, já que vocês querem tanto brigar e revirar, se aqui a inscrição tá a figura de César, então dá a César o que é de César. Trazendo para o dia de hoje, tem que obedecer, tem que pagar imposto, tem que fazer as coisas conforme o governo nos manda, mesmo a gente não concordando, faz. Agora, a chave de tudo está aqui. Entregar, pois, o que é de César a César e o que é de Deus a Deus. Não tem como eu ser de Deus, graças a Deus que eu não tenho tantos haters, porque agora eu vou falar uma coisa, se eu tivesse eu ia apanhar pelo menos uma semana. Não tem como eu ser de Deus se eu falar mal do presidente. Eu não estou falando de partido, eu não estou falando de pessoa, eu estou falando do cargo. E eu estou abrindo uma polêmica, graças a Deus, não tem hater, porque se tivesse eu iria apanhar. Não tem como eu falar que eu sou de Deus se eu falo mal do meu presidente, do meu governador, do meu prefeito, da polícia, do meu professor, do meu mentor, do diretor da escola da minha filha, porque são autoridades constituídas. O que eu tenho que fazer? Eu não concordo com o diretor da escola da minha filha, que é a autoridade mais próxima, eu vou lá e converso com ele. Ei, peraí, que eu acho que você está fazendo é assim, eu acho que deveria ser assim, me prova por que você está fazendo assim. E foram incapazes de surpreendê-lo em alguma palavra diante do povo. E espantado com sua resposta, ficaram em silêncio. A minha tá aqui. E eles maravilhados da sua resposta. Então, Jesus, ele ensina realmente a reino espiritual, reino físico. Obedece ordenança do Senhor, mas obedece aqui também para que você não caia. Princípios não podem ser quebrados. Jamais. E mais uma vez, a gente cai aqui. Porque, na verdade, eles estavam tentando de novo. E a gente vê um capítulo cheio de fariseísta tentando armar rede para Jesus. Só que Jesus, ele já sonda e conhece todo o coração. Sim. Ele já sabia, ele já se antecipava. E ele não ia se enrolar, não era chegada a hora. Não era chegado o momento dele falar e dele ir para o finalmente, né? Que hoje todo mundo sabe, somos salvos pela graça. Só que é sobre isso, o quanto a gente tem tido esse coração obediente, o quanto entra o temor. Temor a Deus é isso. Eu estou muito político hoje. O quanto a guerra hoje, ela é de narrativas. Você não vê guerra armada na rua. Vamos falar só do nosso país, né? Você não vê guerra armada. Qual que é a guerra hoje? De narrativas. E aí você vai estudar Jesus. Qual que era a guerra daquela época? O que eles queriam colocar Jesus? Aonde que eles queriam colocar Jesus? Pegar ele na narrativa. Não, mas peraí, não é assim, não sei o quê. E aí? O que você tem propagado? Quais são as suas narrativas? Não, mas eu não concordo com o governo e eu vou falar mal. Meu querido. Um bom cristão não faria isso. Só isso que eu tenho para te dizer. Eu tenho um amigo, inclusive devo encontrá-lo hoje. 24 horas por dia no governo passado ele falava bem. Hoje, 24 horas por dia ele fala mal. E aí eu falo, cara, cuidado, velho. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Você como empresário e tal, é muito perigoso você fazer isso. Por quê? Porque uma hora vai achar pra cabeça. Uma hora você vai falar uma coisa e vai ter que fazer outra. Posso dar um testemunho? Pode. No dia também virei o que eu mais critiquei na vida. Que não posso falar o nome. Mas eu virei um Minion, né? Virei. E eu sempre critiquei, mas eu virei. Só que no dia fatídico, Deus ele me deu uma palavra, eu acho que era em Miqueias.
se não me engano. E ele falava ali sobre o reino, que ele era tomado, saqueado. Ali eu entendi o que ia acontecer. Isso era de manhã. Eu falei, mas Deus, eu no meu entendimento, aos olhos, não tem como, aos olhos naturais, sei o quê. E Deus vinha ali, mostrando na palavra o que ia acontecer. E aí ele acalentou meu coração, né? Eu fiquei assim, né, de um jeito, só que no dia seguinte eu tava normal de novo. Já... Normal. Porque no dia eu fiquei assim, meu Deus, céu. E aí, Deus mostrou, não cai uma folha de uma árvore, um fio de cabelo, se não é a vontade dele. Tudo tem um porquê, tudo tem um pra quê, a gente não sabe, mas o Senhor, ele já conhece. O que precisa acontecer é o cristão agir como cristão. O cristão, ele agir em princípio. O cristão, ele realmente se posicionar como cristão. Se posicionar não é depois ficar lá reclamando, que é uma das abominações, a murmuração. Deus, ele abomina. E ele tira você do centro da vontade dele. Qual é o centro da vontade do Senhor? Que, inclusive, agora você começou com a polêmica, vou acabar, né? Fazer o quê? Você, inclusive, pela ordenança do Senhor, tem que orar pela autoridade governante do seu país. Não é só respeitar. Não vou nem falar infelizmente. Essa noite eu ia falar, dorme com essa. Dia 4, não foi dia 4 não, né? Eu sei que foi no dia do resultado. Na hora que terminou, que eu vi o resultado, eu falei assim, eu falei comigo mesmo e fiz uma oração. Eu falei, toda autoridade é constituída por Deus. Senhor, dê sabedoria para o nosso próximo governante. E nada acontece assim. O Senhor, ele muitas vezes, talvez, ele quer que as pessoas hajam um avivamento, que as pessoas comecem a realmente propagar a palavra. Que foi no dia seguinte que eu comecei realmente a falar mais do Senhor nos meus stories. É o ID. O ID é isso. É falar sobre as boas novas. Qual é a boa nova? Ei, você sabia que você foi salvo? Ei, você sabia que todos os seus pecados foram já perdoados? Ei, você sabia que se você transformar a sua mente, renovar a sua mente, a sua vida vai mudar? Agora, se eu governar a minha vida e a minha língua, cara, quantas pessoas vão ser impactadas? Sim. Se eu governar a minha vida e a minha língua, e sabe o que eu queria mesmo, no fundo do coração? Pegar todo mundo que fala mal de qualquer governante. Vereador, prefeito, deputado, ministro. Eu queria pegar a pessoa e colocar um dia só. Pegar e colocar um dia só. Hoje você é o responsável por isso aqui. Hoje você vai ser o presidente do país. Por um dia. Eu duvido se aguentar. Eu acho massa demais. A Júlia passa ali perto de você fazendo caras e bocas para ela. Um monte de Agora ela ia aparecer aqui, só que ela ainda não trocou a roupa. Coloca o pijaminha. Você é o máximo. Você vê, quando é o Juliano, eu olho pra cima, né? Quando quando é o Juliano, eu sei. Quando é o Juliano, eu sei que você tá olhando pra cima, assim. Quando é a Júlia, você tá olhando normal. Não, e ele eu ainda fico olhando assim, né? Com olhar de tonta, né? Olhar apaixonado. Quando o maridão passa... É o homem mais lindo que eu já vi na vida. Aí pra você ver. Quando o maridão passa, eu sei. Porque é duas coisas. Primeiro que você tá olhando pra cima e outra, seu olhar tá olhar de apaixonada. Só chega tá brilhando o zoinho. Eu tô louco pra conhecer esse cara. Não, ele Vamos continuar? Massa demais. Ele, né? Eu acredito mesmo. Lógico, só vendo. Ele é inteligente. Ele? Casou comigo. Uai, lógico. Sabido é ele. Aí ele tá assim, ó, meu Deus do céu, que agora, mais sabido é você, né? Mais lógico. Esperto é você, né? Que viu logo e falou, deixa eu casar, porque não vai dar certo. Pior que não. Né? Não, um dia me conta a história. Fala, oi, bom dia, pessoal. Oi, lindona. Acordou de bom dia, Julinha. Meu amor, tá com sono. Hoje ela não tá muito feliz assim. Não tá não, né? Vai lá. Vixe, tá brava. Acontecendo alguma situação. Tá. Agora isso você descobre. Já eu descubro. Vamos lá. Versículo 27. Aproximando-se alguns dos saduceus que negam existir ressurreição, interrogaram-no.
Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, tomará a viúva e suscitará descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou a mulher e morreu sem filhos. Também o segundo e depois o terceiro a tomaram. E assim os 7 morreram sem deixar filhos. Por fim, também a mulher morreu. Essa mulher, na ressurreição, de qual deles vai se tornar mulher? Pois todos os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro mundo e na ressurreição dos mortos, não tomam nem mulher, nem marido, como também não podem morrer. São semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ora, que os mortos ressuscitam, também Moisés o indicou na passagem da sarça, quando diz: o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Todos, com efeito, vivem por ele. Tomando então a palavra, alguns escribas disseram: mestre, falaste bem. E já ninguém ousava interrogá-lo sobre coisa alguma. E mais uma vez aqui, eles tentando ainda enrolar Jesus em toda a sabedoria deles ali, né? Toda a sabedoria humana, né? Toda sabedoria terrena, toda sabedoria. Você fez o sinal, toda sabedoria horizontal. Sabe onde está a sabedoria de verdade? Na vertical. Sabedoria horizontal é só o que eu consigo pegar nessa terra. E a sabedoria horizontal, ela me deixa pensar que eu vou conhecer minha mãe, minha esposa, minha filha, no céu. Ah, então quando eu chegar lá eu aproveito aqui, eu posso fazer outras coisas. Cara, olha só que peso, velho. É só aqui, cara. Você só vai ter sua esposa, seus filhos aqui. Sabe-se lá por quanto tempo? 30, 40, 50, 100 anos. É muito pouco. Você precisa aproveitar as pessoas que Deus colocou do seu lado. E eles achando assim, aí a gente vem lá para aquela parábola do camelo, né? O camelo, para passar, ele ajoelha, ele tira toda a carga, ele ajoelha para passar. E aqui é a mesma coisa, não tem como a gente entrar no reino dos céus despido, vestido com essa armadura terrena, vestido com o nosso conhecimento, vestido com as coisas que a gente adquiriu aqui, que foram dadas para a gente cuidar, apenas para a gente cuidar, apenas para a gente aprender, apenas para a gente ganhar mais vidas através do nosso testemunho. Tudo que acontece na nossa vida é só para ser usado aqui como testemunho das coisas do Senhor, para que as pessoas também se aproximem, para que as pessoas também queiram viver isso aqui, para que elas tirem toda a carga, ajoelhem, passem. Lá a gente não sabe. Jesus, ele vem ensinando aqui uma coisa ou outra de como que vai ser ali, né? De como vai ser no futuro, que a gente não sabe. A gente fala assim, Jesus ele já está voltando. A gente não sabe os sinais. Teve 2 caras que tiveram a oportunidade de ver o céu. Paulo e João. Nenhum dos 2 conseguiu falar. Aí a única vez que eu acho que Deus deu uma vacilada, não vou falar que Deus errou, não. Deus deu uma vacilada, né? Foi quando ele mostrou o céu para Paulo e para João, para 2 homens. E aí vem Paulo e fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram a glória que há nos céus. E João fala: eu não consigo descrever tamanha beleza. Por quê? Porque homem é assim mesmo, eles não conseguem entender nada. Se mandou uma mulher, ele ia falar até a cor do sapato do povo lá, mas ia falar tudo. Moço, ia descrever tudinho. Tá vendo como que Deus quer guardar segredo? Tirando a brincadeira, Deus quer guardar tanto segredo que ele revelou para 2 homens. Por quê? Cara, a gente sabe que as mulheres são mais detalhistas, elas conseguem ver muito mais coisas do que os homens. Se Deus mostra para Maria, mãe de Jesus, se Deus mostra para qualquer mulher, moço, já tinha até os desenhos arquitetônicos das janelinhas, as florzinhas na janela, tinha tudo. Você tinha tudo. com isso assim, só que
se você tem certeza de como vai ser, será que você vai confiar tanto assim? Será que você vai exercer essa confiança que é o que Deus quer? Que a gente não sabe o que vai Não é? acontecer. A gente sabe que existe um caminho ali, né? Que existe algo, que existe um lugar, só que o trajeto, o que vai, não sabe. Agora, se Deus ele pega e fala assim, não, é assim, essa é a maravilha, é assim que vai ser. Será que você vai se dedicar tanto assim a ter intimidade com o Senhor? Será que você vai se dedicar tanto assim à leitura da palavra para que a sua mente seja renovada? Para que outras pessoas queiram também vivenciar o que, né, você tem vivido? Que a gente está no processo. A gente está no processo de dia após dia. Afasta um dia para ver. Ó, confusão. Né? Agora, Afasta um dia. o mais... Esteja ocupado. Para ver como você começa a ficar surdo e cego. Deus, ele só quer que confie. Provas e mais provas. Você é colocado à prova e mais provas simplesmente para testar a confiança que você tem no Senhor. Olha o que aconteceu com Jó. Agora, Jó, pai da paciência. Deus não falou com ele. Ele passou tudo o que ele passou. Houve reconstituição de tudo. Ele passou tudo o que ele passou. Ele deu uma vacilada ali na fé, sim. Houve amigos que vieram ali para confundi-lo, sim. Só que eu no discordo. final ele continuou acreditando ali, confiando no Senhor. Ele continuou em confiança. Ele não sabia se ele seria curado, ele não sabia se ele teria reconstituição, ele não sabia nada. Só que Ele não tem certeza de nada. Ele sofreu, ele passou o que ele passou, sendo permitido pelo Senhor. Ele foi tocado por Satanás, tendo a permissão de Deus. Deus, ele sabia o que ia acontecer. Jó não. E ele ficou em silêncio. Imagina o desespero. Eu aqui em desespero. Eu falei, caramba, Deus, eu tô perdida aqui, precisando de orientação. Não tô escutando o que Deus quer. Você falou que, eu não sei. Madre Teresa de Calcutá. É por quantos anos? 40 anos. Sem escutar. Ali eu falei, cara, eu tô quanto tempo? Às vezes Deus tá falando, né? Ele tá falando comigo, eu tô lá. Agitada demais, né? Agitada. Às vezes Deus ele tá falando só na brisa, não no mar revolto. Então, o quanto que eu tô silenciando, o quanto que eu tô tendo sabedoria, o quanto que realmente eu tô próxima a Deus. E é interessante que uma das coisas que Deus vem me pedindo ultimamente e que é muito difícil para me fazer, e eu já entendi por que ele tem pedido e já tomei as devidas providências para que isso aconteça. Mas uma das coisas que ele vem me pedindo é silêncio. 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 Agora, qual nível de silêncio Deus está te pedindo? E ontem eu fui visitar um cliente, eu fui de Uber e eu estava rezando o terço. E aí eu questionava Deus, rezando o terço, questionando, porque eu gosto de conversar com o Uber, eu gosto de saber, né? Acho interessante. Na maioria das vezes rola uma evangelização e tal. E aí ontem eu questionava com Deus, qual que é o nível de silêncio que o senhor quer? Aí ele, esse aqui. E eu não abri a boca. E o cara puxava conversa comigo e trem, e eu não abri a boca. Só respondia o que era imprescindível para chegar no trajeto que eu queria. E questionando Deus, qual que é o nível de silêncio que o senhor quer? Aí Nossa, esse profundo. aqui. Qual Até que é o anotei nível de... aqui. Hã? Até anotei aqui. O nível de silêncio que Deus quer é o nível que você consiga escutá-lo todo o tempo. Se eu preciso ficar silêncio, mudo, beleza. Vocês podem reparar que aqui a gente está fazendo uma live com 2 pessoas falando. Então, 2 o quê? Influentes. 2 faladores. Quando a Fabi está falando e eu quero falar, eu preciso começar e parar, eu preciso fazer alguns exercícios. Porque se eu entrar aqui enquanto ela está falando e se eu começar a falar, ela não vai entender o que eu estou falando, eu não vou entender o que ela está falando e ninguém vai entender o que nós dois estamos falando. Então, o meu nível de silêncio durante essa live, agora, por exemplo, o nível de silêncio da Fabi durante essa live é ela está em silêncio para me escutar. Se ela começar a falar agora, ela não vai me escutar, eu não vou escutá-la e ninguém vai nos entender.
Então, o nível de silêncio que Deus está me pedindo, é esse. O nível de silêncio que eu possa escutá-lo. Agora, eu já cheguei ao ponto de atingir um dia, quer dizer, uma das primeiras vezes, a paz que excede todo o entendimento. Que é quando eu estava no meio de uma festa que tinha um som muito alto, tava muito barulho e eu estava em silêncio. Foi uma das sensações mais maravilhosas que eu tive na minha vida. E eu olhava para o lado, sabe aquela cena de filme que parece que tá tudo em câmera lenta? Eu olhava para o lado assim, ó, e tava tudo em silêncio. Era um show católico, lembro como se fosse hoje. Tinha vários amigos, padres e tal, e tava uma loucura, e o povo dançando. Era o show da banda Colo de Deus, lembro como se fosse hoje. A energia tava muito alta, e eu fechei os olhos, abri, e parou tudo. Era silêncio, silêncio total. Eu falei, cara, é isso aqui. A paz que excede todo entendimento. É quando eu consigo fazer silêncio em meio ao caos. O que é paz? Não é ausência de guerra. E um dia eu, em oração, Deus me mostrou a imagem de um soldado com um fuzil em punho no fronte de batalha, tiro comendo solto, canhão e tanque de guerra, e que confusão, granada. E a cena é muito parecida com o filme Até o Último Homem, Desmond Doss, que ele tá em ele vive tanto em oração que ele não consegue escutar esse barulho. Não tem barulho à sua volta. Não tem bomba, não tem tiro, não tem nada. E ali, o que ele faz? Ele faz o que precisa ser feito. E o que a gente começou falando aqui, desde o primeiro versículo? Foco. Fazer o que precisa ser feito. Jesus, ele veio na Terra única e exclusivamente para fazer o que tinha que ser feito. Ele não desviou nem 1 milímetro da sua rota. Não desviou. Ele não veio para morrer, ele não veio para salvar. Ele veio para fazer o que tinha que ser feito. O que era para fazer agora? Agora é para buscar o Pedro. Vamos buscar o Pedro. O que tem que fazer para buscar o Pedro? Tem que evangelizar na praia, porque quando ele chegar com o barco, você vai olhar nos olhos dele e vai buscar ele. Ah, beleza. E agora, o que tem que fazer? Agora você tem que usar a sabedoria que você aprendeu com seu pai, José, que ficou te treinando um monte de vezes e te mostrou o quão astuto os fariseus são. Agora você vai usar essa sabedoria. Porque se eu falar que Jesus ele veio para salvar, é a coisa mais maravilhosa que tem. Mas é muito pouco perto do tanto de coisa que ele fez. E ele veio para fazer o que era para ser feito. Na hora que foi para morrer, ele morreu elegantemente. Foi a maior morte, o maior sacrifício que já existiu. Tchau, Julinha, boa aula. Já tá melhor a carinha dela. Então, não que seja pouco o sacrifício de Jesus, mas se eu falar que ele veio só para nos salvar, é muito pouco diante de tudo. Cara, quando ele tá com o Zaqueu, tem uma multidão, ele olha para Zaqueu em cima da árvore, que ali era a hora de chamar Zaqueu. Por quê? Porque 2023 anos depois ia ter 2 malucos falando de Zaqueu. E Zaqueu ia estar evangelizando pessoas. Quantos anos ainda para frente ainda vão falar de Zaqueu? Então, aquela hora, Jesus fez, em tudo na vida de Jesus, ele fez o que ele tinha que ter feito. Ele teve foco. Ele teve silêncio. Quando é que ele nos mostra o quanto o silêncio é importante? Toda vez que ele foi fazer alguma coisa que era extremamente importante, o que ele fez? Silêncio e deserto. Quando ele foi começar o seu ministério, o Espírito Santo leva ele para o deserto, fica 40 dias em silêncio. Quando ele foi começar a crucificação, a flagelação, o que ele fez? Chamou os 3 amigos íntimos, pôs eles para rezar perto deles e falou: eu vou subir o monte
e eu vou ficar em silêncio com meu pai. E qual que era o nível de Eu brinco silêncio assim, do... falando, Jesus dava uns perdidos. Jesus, ele dava uns perdidos e precisa. Você precisa ter esse momento a sós, né? Com o Senhor. Ele precisava até para ter realmente, talvez, né? Senhor, é esse caminho aqui mesmo? Porque ele tinha, ele, né? Era Deus na forma humana. Ah, então, assim, ele dava os perdidos. Eu imagino o povo procurando ele, gente, cadê Jesus? Não, tá lá. É o momento dele. E quando você estava Agora, falando, né? Quando você estava na festa ali, você conseguiu chegar na paz sem entendimento. E se tem duas pessoas falando, fica muito barulho ali. Veio na hora, mente e Espírito Santo. A batalha que tem entre a nossa mente e o Espírito Santo, principalmente quando você está envolto em meio a problemas. O quanto de barulho fica dentro de você, que eu acho que é onde vem a angústia. Eu acho que essa angústia é a batalha mente humana, mente espiritual. O Espírito Santo de Deus aqui é isso. E você não escuta. E tá aquele barulho, aquela angústia, aquela coisa que você fala, cara, eu não tô bem, eu não sei o que tá acontecendo. ontem um amigo que assistiu a live me fez a seguinte pergunta. Isso. Aí voltou. O amigo mandou a seguinte pergunta para mim ontem. Leandro, você escuta as pessoas ou você ouve as pessoas? Falei, caraca, que pergunta é essa, velho? Na hora eu falei pra ela, que pergunta que você tá me fazendo, velho? Que pergunta? Aí eu falei, cara, eu tenho me esforçado pra ouvir as pessoas. Eu tenho me esforçado pra ouvir as pessoas. E o que é ouvir, Fabi? Ouvir é quando você tá falando comigo e eu tô aqui, ó, concentrado nos seus olhos, na sua boca, na sua feição. Eu tô te lendo inteira. Por quê? Porque eu consigo pegar as suas microexpressões. E aí eu consigo te ajudar. E aí eu consigo te entender. Então, para existir um diálogo, é preciso que um fale e o outro ouça. Não existe diálogo onde os dois falam. Quantos casamentos foram desfeitos porque os dois estavam falando ou os dois estavam em silêncio? Quantas sociedades, quantas amizades foram desfeitas porque eu quero falar mais do que a Fabi? Por que a nossa live aqui tá dando muito certo? Os dois são faladores, a gente fala muito, eu e a Fabi, a gente fala demais. Os dois influentes. Só que existe um respeito, uma consideração. Quando eu tô falando, ela para e me ouve. Ela não me escuta. Tanto que vocês verem o tempo inteiro. Ou ela tá anotando, ou eu tô anotando alguma coisa. E quando eu tô falando e ela quer falar alguma coisa, ela me manda algum sinal. Ou ela começa a falar. Só que ela começa a falar e ela percebe que não tá na hora de entrar, ou eu não dou abertura, ela silencia. Agora, quantas vezes eu, Leandro Souza, estive no casamento, na relação com os amigos, em trabalho, em discussões, e eu queria falar mais alto que a pessoa. E não parava para escutar, para ouvir. Leandro, uma vez eu escutei uma pergunta assim, por que um casal, quando eles estão em discussão, eles começam a gritar um com o outro? E aí a resposta foi, eles gritam porque os corações estão tão afastados que eles precisam gritar. Aquilo ali bateu, sabe? Né? Aquilo ali bateu, porque você vê uma das técnicas que tem quando você tá, né, em alguma discussão e não é vencer. Não é, você não
quer vencer. Às vezes o silêncio ele vai falar demais. O silêncio ele vai falar mais do que um monte de grito. O grito, na verdade, não vai falar. Eu tenho aprendido demais com o silêncio. Demais, 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 demais. O silêncio, ele sempre tá certo. Você sabia disso? O silêncio nunca tá errado. Agora, por quê? Porque Salomão, o homem mais sábio que pisou nessa terra, fala que até um tolo, quando fica em silêncio, passa por sábio. Falei, peraí. Como que é isso? Teve outra vez que foram prender Jesus, a arapuca estava armada, Jesus fugiu. Fugiu. Está escrito na Bíblia. Jesus fugiu em silêncio. Agora, que história é essa de Deus fugir, velho? O cara não era Deus? Para que ele ia fugir? O que ele quer me ensinar com isso? Tem briga, tem guerra, que não é para mim entrar. Tem um podcast que o Thiago Brunet faz com o Joel J. Quer dizer, o Joel J faz com o Thiago Brunet. E a chamada, e ontem eu vi a chamada do podcast, e é perfeita para qualquer coisa nessa vida. E ele diz o seguinte: um sábio, um tolo, é aquele cara que tem que sair de um buraco que o sábio nem entraria. Agora, por que eu tô tendo que sair de buracos, que eu tô tendo que sair de enrascadas, que eu tô tendo que resolver guerras? O quão sábio e o quão silencioso eu estou sendo, que eu tô entrando em guerras que eu não deveria entrar. Quantas guerras não eram para ter acontecido se eu tivesse ficado calado? Quantas guerras eu teria evitado se eu falasse, tudo bem, eu tô errado. Sabe onde eu exerço isso hoje para ver como que funciona? Se funciona? Com a minha filha. 30 anos de diferença. E a hora que eu vejo que ela começa a falar, eu falo, filha, tudo bem, meu amor. Tá tudo certo, você tá certa. Desculpa, perdoa o papai tá errado. Eu posso ter toda a razão do planeta Terra. Eu posso ter tudo. Mas eu entendi que todas as vezes que eu bater de frente com a minha filha, a primeira coisa, a gente vai ficar de cara virado pro outro. E a segunda coisa, ela não vai entender nada, ela não vai aprender. Agora, quando eu falo assim, filha, tá tudo bem, você tá certa. Perdoa o papai tá errado. Aí ela, uai, papai. Não é assim, ué. Peraí. Você quer desmontar uma pessoa? Você quer desmontar qualquer pessoa que estiver brava, brigando, xingando? Você fala assim, tá tudo certo, você tá certa. Eu acredito fielmente que você está certa. E não tem como estar errado. Você sabe por quê, Fabi? Pode ser a discussão mais acalorada e a pessoa pode estar falando os maiores disparates da vida. Ela tá certa, você sabia disso? Sim. Porque ela tá certa no nível de conhecimento que ela tem. E ela está certa. E quando você consegue mostrar para ela, não, eu acredito, você tá certo. É exatamente desse jeito aí que você tá falando. Foi assim que aconteceu. Leandro, e quando você faz isso, você tá exercendo o quê? Compaixão. Compaixão e humildade. Você tá deixando de ser orgulhoso. Ontem eu tava conversando com um amigo e aí eu fiz a seguinte pergunta para ele. E Deus, ele me mostra uns negócios que eu falo e depois é que eu penso. Eu falei, qual que é a raiz de todo pecado? Aí ele, orgulho. Eu falei, então o que é preguiça? Aí ele, a cara, de jeito. Orgulho. Então o que é matar as pessoas? Eu falei, orgulho. Então o que é a mentira? Ele, orgulho. O que é não amar a Deus sobre todas as coisas? Orgulho. Aí ele, como assim? Você tá ficando louco? Eu falei, bicho, deixa eu te falar. Se o orgulho é a raiz de todo pecado vem de lá. Então, se eu sou preguiçoso, eu sou orgulhoso.
me acho tão bom que eu não preciso nem fazer. Se eu sou orgulhoso, eu sou tão bom que eu não preciso nem amar a Deus. Que o Deus da minha vida sou eu. Se eu matei alguém, não importa se é fisicamente ou no meu coração, eu sou tão orgulhoso que aquela pessoa não tem o direito de estar perto de mim. Então, se o orgulho é a raiz de todo pecado é por orgulho. Então, quando eu quero ganhar uma briga, ganhar uma discussão, eu estou sendo o quê? Orgulhoso. Agora, quando eu quero realmente ganhar um coração, ganhar uma alma, eu me torno humilde. Eu me torno como uma criança. Olha como uma criança fica diante de uma briga. Presta atenção como uma criança fica diante de uma briga, diante de uma discussão. E ela fica sem saber o que faz. E aí o que ela faz? Ela vai e abraça. Se ela tiver condição, ela abraça. Ela ama. E os adultos fazem o quê? Quer matar. Não, às vezes fisicamente, às vezes só no coração. Então, ganha a guerra quem perdoa primeiro. Agora, qual que é o nível de perdão que eu tenho que ter? Pedro perguntou para Jesus, Senhor, devemos perdoar até 7 vezes? Ele, não, 70 vezes 7. Se você fizer a conta só matemática, vai dar 1.490 vezes. Só que quem que eu devo perdoar 1.490 vezes? A mesma pessoa, no mesmo dia. Então, se eu conseguir perdoar a Fabi 1.490 vezes no mesmo dia, pela mesma coisa, aí eu tô um pouquinho mais perto de Jesus. Porque bater na cara dele, cuspir na cara dele, esfaquear ele, cortar ele tudo, bater nele, colocaram uma cruz para ele carregar, crucificaram ele, ele ainda falou, pai, perdoa, eles não estão sabendo o que eles estão fazendo, tadinho. Olha o dó que eu tenho desse povo bobo. Se eles soubessem o que eles estão fazendo, eles não fariam isso. Agora, eu tenho condição de perdoar desse jeito? Não, mas era Jesus. Falei, pois é, cara pálida. Você tem condição de perdoar seu esposo quando você percebe que ele está falando uma coisa que não faz sentido nenhum? Você tem condição de perdoar sua esposa quando ela está de TPM e quer matar um na frente dela? E você pega só um chocolatinho em silêncio e vai lá e leva para ela? É isso que Jesus está ensinando. Você conseguir entender a pessoa a ponto de saber, peraí, por que a Fabi está falando assim comigo? Eu fiz alguma coisa que ela deveria falar assim comigo? Não, não fiz nada. Então, peraí, então o problema é com ela. Peraí, o que é o problema com ela? Será que eu posso ajudar? Talvez. Não, talvez não. Beleza. Vou te perguntar um negócio, Fabi. Você já fez o exercício de ficar em silêncio igual os amigos de Jó? Não, né? Porque você falou sobre os amigos de Jó. E eu falei na hora, eu falei discordo. Os amigos de Jó ficaram 7 dias em silêncio do lado dele. Você já fez esse exercício? Não. Faz. Muda o jogo. O que é ficar em silêncio? Metrô lotado. O Nil já tá no metrô assistindo a gente. O que é ficar em silêncio? Não tenho saudade dessa fase. Acontecia algo assim sobrenatural. Eu pegava um metrô lá na Sé, 6 horas da tarde, era o horário que eu voltava do estágio da faculdade. Gente, de repente eu me materializava do outro lado, no mesmo vagão, eu tava fora, de repente eu tava dentro. Era uma coisa assim sobrenatural. Alguém me jogava lá, gente, coisa de doido. É, louco demais. Então, o que é estar em silêncio do lado do seu amigo?
vamos usar um caso bem grave, bem drástico. A mãe do seu amigo faleceu. Me fala o seguinte, seja bem sincero, Fabi. Tem alguma coisa que você vai falar que vai mudar o que ele está sentindo? E qual é a maior demonstração de amor nessa ocasião? Ficar do lado em silêncio. Você tá ao lado. Chega lá e fala assim, ó, ei, deixa eu te falar, tô aqui, tá? Precisar. E fica. E fica. E fica. O tempo que precisar, em silêncio. E aí, os amigos de Jó ficaram 7 dias em silêncio e depois falaram um monte de asneira. Mas você sabe o que eu sinto quando eu leio Jó? Uma das maiores provas de amor que amigos fizeram para outro amigo. Eu chego e emociono. Era tanto amor que eles não queriam deixar que Jó perecesse. Só que o nível de conhecimento de Jó era outro. Jó estava em outro nível, em outro patamar. Só que Jó, ele era tão sábio, que ele consegue se rebaixar e escutar o que os caras estão falando. E falar para eles, não, véio, vocês estão falando besteira, mas fica de boa, fica por aí que vocês estão me ajudando pra caramba, porque aqui eu tô sofrendo demais e ainda bem que Deus mandou vocês para me encher a paciência aqui, porque pelo menos eu distraio com essa dor. Então, os amigos de Jó passaram 7 dias em silêncio, porque era preciso de Jó, precisava de silêncio, ele precisava se sentir amado. Depois, 7 dias falando asneira. Por quê? Jó precisava lembrar quem ele era. Que ele tinha conhecimento e intimidade com Deus, os amigos não. O nível de conhecimento e de entendimento da mulher de Jó era um, de Jó era outro. Aí Jó ia largar ela ia largar Jó. Quantas vezes eu tentei deixar pessoas pelo caminho porque não tá entendendo o que eu tô falando. Agora, o meu nível de conhecimento, de consciência é um, o da Fabi é outro. Não tem como eu saber o que tem dentro da cabeça da Fabi, nem ela saber o que tem dentro da minha. Agora, quando ela fala, eu sei onde é que ela tá. Aí eu quero ser amigo da Fabi, entender quem é a Fabi, eu faço perguntas para saber qual que é o nível de consciência que ela tem. Porque não adianta eu falar sobre... Deixa eu ver se eu falo uma coisa que eu sei que você não sabe. Sei. Não adianta eu falar para a Fabi sobre corridas, sobre maratona, sobre atletismo. Ela não pratica. Ela não vai saber conversar comigo. Aí, se eu tô numa roda que só tem atletas e a Fabi tá do meu lado, ela, o esposo e tal, nenhum dos dois conhece de corridas, aí eu vou virar as costas para eles e não vou conversar? Não, eu vou pegar eles e falar assim, vem cá, ó, tá, estão falando aqui, eu vou explicar para eles, ó, a corrida de 21 km é assim, precisa fazer de jeito, o tênis legal é esse e tal. Eu vou trazer eles pro assunto. Eu vou amá-los da forma que eles são. Agora, o que o mundo nos ensina? O que o inimigo nos ensina? Que as pessoas são descartáveis. Que elas não têm utilidade para mim, então eu jogo fora. Agora, quanto eu não fui descartável, inútil na vida das pessoas. O padre Fábio de Mello, tem poucas coisas que eu escuto dele, mas ele diz uma coisa que é uma das coisas mais fortes que eu já escutei. Você quer saber o quanto uma pessoa te ama de verdade? É quando você é inútil para ela. Se ela continua do seu lado, ela te ama de verdade. Agora, quando você é inútil para uma pessoa, quando você não serve para nada para uma pessoa e ela vai embora, ela nunca te amou.
Qual que é o, Fabi, você que é mãe, qual que é o maior amor que existe na Terra? Maior amor que existe na Terra? É. Pode falar, eu sei que você O quer falar. meu, eu não entendi a pergunta. O maior amor que existe na Terra, na sua opinião? Na minha opinião, Qual que é o maior amor que existe na Terra? Não precisa ficar com medo, não, moço. Fala logo. não, é porque assim, eu sinto muito amor quando eu faço qualquer coisinha assim, minha filha fica. Sabe? É o amor de mãe, era o que você queria ter falado, você não teve coragem. O maior amor que existe na Terra é o amor de mãe. Agora, me fala uma coisa, qual utilidade eu tô falando, tá? Que tem uma criança de quando ela nasce até uns 3 anos de idade? É nenhuma. É só você que tem que fazer as coisas por ela. Ela não faz nada, ela não tem utilidade nenhuma para você. E você deixa de amar? Você ama mais aquele trocinho pequenininho, você vê crescendo e vai dando mais trabalho, e é 1 milhão de fralda, e é comida, e é toda coisa que tem que fazer, e movimenta uma casa inteira, um trocinho pequenininho daquele. E você ama mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Essa é a medida do amor. É quando a pessoa não tem utilidade nenhuma para mim, mas eu ainda continuo amando. Vai sair coisa boa, gente. A mulher tá procurando um negócio sério ali, ó. Não é porque você tá falando de nível de consciência, né? E lembra quando eu te falei assim, ler, porque quando Deus ele me acordou, né, de madrugada para ler Filipenses, que eu não lembrava nem aonde é que tava Filipenses, nem a existência desse livro. Fazia tempo que eu não lia a Bíblia, fiquei 10 anos longe da presença de Deus, e aí eu sou praticamente sacudida de madrugada, 3 da manhã. Para eu ler Filipenses, e aí foi para falar sobre isso, sobre a maturidade espiritual, sobre nível de consciência. O nível de consciência que eu tinha me fez sair ali por orgulho, imaturidade, bobeira, porque eu não amei o outro, eu não entendi que o que o outro fazia era de acordo com o nível de consciência dela. E se eu entrar neste conhecimento, eu vou olhar para o outro e falar, isso é sobre ele. Uhum. E eu vou continuar amando mesmo assim. Não diz respeito a mim. Fica mais leve. Não é sobre mim. E muitas vezes isso a gente viu ontem. Foi uma ficha que caiu lá como staff. Muitas vezes o outro comunica algo que dói. E aí você olha e fala, cara, por que tá doendo? Aí o orgulho faz você ficar como? Com raiva, chateado. O outro tá me atacando e não é. Às vezes ele tá falando algo que ainda existe ali um gatilho, desperta um gatilho dentro de você. E aí se você entende isso, que eu tô tentando procurar aqui onde é que tá em Filipenses, você vai entender que você tá num nível, a pessoa tá em outro, não tô falando que uma tá acima, outra tá abaixo, você pode estar abaixo ali. Mas se você tiver esse entendimento, você vai conseguir de fato perdoar e amar. Porque é muito fácil eu falar, nossa, eu amo o meu amigo Leandro. Apesar dos apesares, né, Leandro? Nosso primeiro contato foi meio cabuloso. Esses dias eu vi um vídeo e o cara fez uma explicação da palavra perdoar que eu entrei em choque na hora. Gente, é 7h21. Eu tenho que sair. Tá, só terminar essa aqui, a gente termina. O cara falou o seguinte, o que é perdoar? O prefixo per é algo muito grande na língua portuguesa. Então, é algo muito grande. Perfeito é uma coisa que está feita com excelência. Permitir. E aí, quando você fala, o que é perdoar? É se doar com excelência. É se doar por inteiro. É se doar no mais alto nível que você tem. Uau! Então, isso é perdoar. Perdoar não é ficar carregando a pessoa, a situação, a coisa por 20, 30, 50 anos.
é se doar por inteiro. Uau, Leandro. Então não é sobre mim, não é sobre você, é sobre nós. É sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Só que como que eu vou amar a Deus? Ontem eu falei isso e foi muito forte. Como que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas se eu não sei quem eu sou? Não tem como eu cumprir o primeiro mandamento se eu não sei quem eu sou. Como que eu vou falar que eu sou imagem e semelhança do Deus vivo se eu não sei quem eu sou, caramba? Então a primeira coisa que eu preciso saber é quem eu sou. Qual que é meu nível de consciência, onde é que eu tô, o que que eu vim fazer no mundo. E para isso eu vou ter que perdoar muita gente. Mas você sabe quem é o primeiro que eu tenho que perdoar? A mim mesmo. Porque as coisas que eu fiz quando eu tinha 18, 20 anos de idade, eu não tenho nível de consciência, eu não tinha o nível de consciência que eu tenho hoje. Hoje eu tenho consciência, lá eu não tinha. Então eu quero julgar aquele Leandro de 18, 20 anos de idade com a consciência de 41, ah, vai dar certo. Mas vai dar muito certo. E a Fabi saiu, caiu lá. Então, eu preciso entender o meu nível de consciência. Como que eu tô hoje? Quem eu sou? Eu só consigo amar a Deus sobre todas as coisas se eu sei quem eu sou. Então essa vai ficar para você hoje. Quem é você? Então vou pôr a Fabi de novo aqui só pra gente se despedir. Entra aí de novo, Fabi, só pra gente se despedir. Apertou errado. Então eu só consigo saber, eu só consigo amar a Deus sobre todas as coisas quando eu sei quem eu sou. Um belo dia eu olhei no espelho e falei assim, se eu for a imagem e semelhança de Deus, Deus tá muito zoado. Deus é muito feio, esquisito, cara. Porque eu não tava satisfeito comigo. Eu tava feio, tava gordo, tava estranho. Mas feio não de fisionomia, tava feio por dentro também. Carregando um monte de gente nas costas. Lixo. Tava cheio de lixo dentro de mim. Falei, cara, se Deus for igual a mim, ele é feio demais da conta. Leandro, contar uma história da Júlia. A Júlia, assim, a gente assistindo na época, né? Live do Pablo de manhã e de noite, e Júlia também assistindo. E ela viu o Pablo falando sobre o filho deles, né? Que eles falam assim, não, eu não sou isso, não, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Ela escutou. E eu falei, nossa, Júlia, mas você tá chatinha, cara. Ela assim, eu não sou chata. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Cara, eu achei tão legal porque ela escutou ali. Você acha que a criança não tá absorvendo? Tudo muito melhor que a gente. Aí, se ela cresce com essa mentalidade de que ela é a imagem e semelhança de Deus, que ela não vai aceitar o que eu ali tava falando, ai, você é chatinha, hein? Depois eu parei e falei, cara, olha o que eu tô comunicando. Imagina o que eu tô falando imagina o que essa menina vai fazer na escola quando os coleguinhas falar que ela é feia, boba e enjoada. Ela vai falar, não, não sou não. Sou mais semelhança do Deus vivo, tá ficando louco? E você veio ontem, eu vou finalizar com essa frase aqui. Quem não influencia é influenciado. Sim. Quem não influencia. Então, assim, eu tenho que treinar, igual eu aprendi. Eu não crio a minha filha. Não. Você cria bicho. Eu treino a minha filha. E eu entendi. Só que para eu treiná-la, eu vou ter que me curar, eu vou ter que me perdoar, eu vou ter que perdoar quem precisa ser perdoado. Às vezes você nem sabe quem é. E Deus, se você fizer a oração, que é a oração corajosa, para você falar, Senhor, traz à tona. Revela. Ele vai revelando e você vai perdoando. E você vai se limpando. E eu falo que eu vivenciei a semana passada numa masterclass que eu fui fazer do Viva Sua Real Identidade. E eu fui fazer para modelar, levei e foi um tapa. Que Deus falou assim, você vai sentar como aluna, você não vai modelar. E eu sentei, peguei o caderninho, comecei a responder como aluna. Quando eu vi, Deus trouxe uma pessoa muito importante para eu perdoar. Que entra no quarto, meu marido, no quarto, minha filha. O que você tem, meu
Eu tô perdoando. Né? Cara, e foi aonde começou a desenrolar algumas coisas. Né? Ontem eu te dei uma notícia bacana. Não é? Né? Cara, e as coisas foram desenrolando e eu falei, cara, essa live foi depois. Deus permitiu eu estar ali numa sofrência, né? Que aí ele já bota amigos para te botar no eixo. Ei, volta aqui distraída. Acorda. Né? Acorda. O que é isso? Aí você começa a ficar com uma vergonhinha do porquê que você tá chorando. E aí você dá uma situada, volta pro caminho. E, só que foi permissão de Deus. Só que para quê? Para através daquela sofrência por um tempo, né? Por uns minutos ali, fizesse o meu amigo Leandro falar, Fabi, olha, eu tenho um convite, Deus tá queimando no coração. Que eu me fiz de desentendida a primeira vez que ele chamou. Eu me fiz assim, tá bom, é fácil. Né? E aí ele meio que deu uma intimada, né? Que não era ele, eu sabia que não era ele. Era Deus intimando. E depois disso, logo outras coisas começaram a acontecer. Então, Deus, ele é fiel. E se ele falou, ele vai cumprir. E ele vai te colocar em situações para que você volte para o caminho. Se Deus te deu a visão, ele vai te dar a provisão. Então, assim, é com isso que eu vou finalizar hoje. Primeiro te agradecendo, Leandro, por você ser quem você é. E eu escrevi isso ali para você. Né? Você falou assim, Fabi, cara, eu não entendo como é que você aguentou tudo aquilo que eu falei para você. Né? Porque eu havia pedido para o Senhor. Ele responde. Cara, foi forte. Ei, deixa eu te falar. Que dia que nós vamos fazer uma live à noite contando essa história? Uau, meu Deus. Vamos conversar no Zap Zap. Não, aí ela tá fugindo, gente. Eu não deixo ela fugir, não. Não tô, agora eu foquei aqui no horário. Então tá, vamos marcar. Semana que vem, terça-feira, nós vamos fazer uma live 7 horas da noite, contando essa história de como eu conheci a Fabi e o que aconteceu. Deixa eu olhar a agenda primeiro. Vai ser... Eu tô marcando as coisas sem olhar a agenda, depois eu tenho que desmarcar. Se não puder, não, mas de terça eu acredito pois é. Que eu consigo. De quarta, se não puder ser terça, não marca para outro dia. Mas não, vai ser semana que vem. Porque terça, foi algo impactante. É por isso que fala assim, porque, primeiro, Deus, ele fala que a gente precisa pedir, mas pedir certo. Eu acho que pela primeira vez eu acabei fazendo uma oração certa, que foi me ajoelhar e falar, Senhor, o Senhor sabe, conhece meu coração. Se o Senhor me direcionar, o Senhor sabe que eu vou igual uma flecha. Eu não tenho medo das coisas que o Senhor me ordena. Só que eu não sei o que eu tenho que fazer. Por favor, eu fui chorando como o staff ali no CIS. Mas vamos deixar para falar. Vamos falar depois. Senão não vai gerar um beijo, fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Né? Então, assim, gente, tenha um dia abençoado, que fichas caiam. Faz uma oração pra gente aí, Fabi. Amém. Amém. Ó Pai, primeiro eu te louvo, Senhor, por esse momento. O Senhor é bom e a gente tem percebido isso dia após dia na nossa vida, ó Pai. Pai, eu te louvo pela vida do Leandro, pela disposição que o Senhor colocou no coração dele, por ele dizer sim, mesmo quando eu sei que ele quer dizer não. Senhor, eu te louvo pela vida de cada pessoa que entrou aqui, por cada pessoa que vai assistir essa live. Que o Senhor toque, Pai, cada pessoa, porque foi o Senhor que direcionou. Foi o Senhor quem nos colocou aqui essa manhã. Não foi a gente, foi o Senhor. E nós sabemos isso, Pai. Para que o seu nome seja glorificado, Pai. Através da minha vida, através da vida do Leandro, do que o Senhor vai fazer na vida de cada um que entrou aqui. Pai, abençoa o dia de cada um. Se revele, Pai, a tua glória para cada um no dia de hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Um extraordinário dia a todos vocês. Obrigada pela sua vida. Obrigado você pelo seu sim, Fabi. Obrigado você pelo seu sim. Tchau, gente. Dia abençoado. Fica com Deus. Até amanhã. Até.